Você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa e o maior do segmento de postos e serviços do Brasil. Bom, você que nos acompanha aqui sabe que semana passada nós falamos sobre as oscilações de preço nos combustíveis do Brasil. E o assunto foi tão impactante que nós resolvemos dar uma esticadinha nesse assunto, que tem, né, um link que é para falar sobre o petróleo no mundo, né? Será que o petróleo no mundo vai acabar? E por isso eu convidei de novo o nosso querido Nélio Vanderlei, né, para poder dar continuidade a esse assunto que foi tão impactante na semana passada. Tudo bem, Nélio? Como você está? Se melhorar, melhora. E como diz o baiano, não me chame não, viu? Que eu vou. Você me chamou e eu vim. É isso aí, Nélio. Bom, eu estava falando aqui com o pessoal sobre o assunto da semana passada e como que esse assunto, de fato, ele é muito importante no nosso dia a dia e que a gente resolveu dar uma esticadinha aqui nesse tema. Bom, Nélio, eu queria, então, começar já desde o começo fazendo algumas perguntas aqui para você. E a primeira seria: quais países possuem as maiores reservas de petróleo no mundo? Bom, Karen, em primeiro lugar está a Venezuela. A Venezuela tem 300 milhões de barris lá na sua reserva. É a maior reserva de petróleo do mundo, né? Infelizmente, ela produz muito pouco. Nos últimos 10 anos foi esfacelado lá a questão dessa produção. 18 mil pessoas que trabalhavam nesse segmento de prospecção de petróleo perderam seus empregos. Mas agora os Estados Unidos tiraram os embargos essa semana, tomara que reativem lá e que a Venezuela volte a ser tão importante para o cenário internacional como foi no passado. Ela é seguida da Arábia Saudita, está com quase 297 milhões de barris. Depois vem o Canadá, 168 milhões de barris. Vem o Irã, lembrado que eu falei Irã, Arábia Saudita, no episódio passado, quem não assistiu vai dar, volta e assiste, você vai ver lá 157 milhões de barris, então ali tem muito petróleo junto. O Iraque também está pertinho ali, 145 milhões de barris. Rússia já está lá longe, mas 107 milhões. Aí vai para os demais, chegando no Brasil a quase 12 milhões de barris é a reserva brasileira. Então, no mundo, a grosso modo, é isso. Legal. E qual que é a reserva total mundial? Quando você soma esses países que eu falei e mais todos os outros que têm reserva de petróleo anunciada e catalogada, a reserva mundial ela totaliza em 1.732 bilhões de barris. Então, são muitos, tem muita reserva de petróleo no mundo para ser explorada ainda e cada dia se descobre uma nova reserva. Então, o tempo passa e essas reservas, elas meio que se mantêm, né? É muito interessante isso. Certo, né? E com base nisso, assim, o que você poderia falar para a gente em relação ao consumo mundial de petróleo? Hoje, o consumo mundial de petróleo é em torno de 33 bilhões de barris, tá? Então, isso é por ano. Esse consumo anual, quando você junta todos os países, ele vai dar um consumo de 33 bilhões de barris, tá? Então, isso é a junção de todo o consumo de todos os países do mundo. Nélio, então vamos pensar aqui, né? Com base nesse volume todo aí que você falou, quantos anos de reserva a gente vai ter, né? Vamos ter aí em relação a... Vamos fazer as contas aqui agora. Eu sou ruim de matemática, mas eu vou pegar aqui a calculadora. Bora fazer essa conta aí. Dá 52 anos aí de petróleo, a gente tem muita. Eu não sei, Quanto? eu estou fazendo minha conta de vida pelos anos que me faltam. Então, eu tenho 32 anos hoje, estou com a expectativa de vida até 90. Então, eu não chego nesse negócio, não. 52 anos, Deu eu não vejo o 52 petróleo anos? acabar, não. É tempo, viu? É Apesar de que o tempo tempo, é apesar que tempo. o tempo tá voando também, né? Mas é muito tempo de reserva.
Bacana, Nélio. Bom, fizemos as contas aqui, então eu queria que você falasse para a gente assim, qual o percentual de consumo de energia de fontes não renováveis no mundo? Boa. Hoje, 80, pasmem, a gente tem uma referência de Brasil, isso mascara muito, porque o Brasil é um exemplo para o mundo. Nós temos muito gás, nós temos biometano, nós temos o etanol de várias origens, de cana, de milho, de beterraba. O etanol de milho representava zero há 10 anos atrás. Hoje ele já representa 20% de todo o etanol que é consumido no Brasil. Veja que cresce o consumo e novas tecnologias, novos produtos estão indo e estão sendo favoráveis. O Brasil tem hidrelétrica, então a energia do Brasil é uma energia muito pura. Se você for olhar para o velho mundo, para a Europa, carvão, você tem muita energia nuclear. Se você for para a China e para a Índia, é carvão puro, não tem e petróleo, e você pode colocar muito petróleo. Se você for colocar na Europa e nos Estados Unidos, também tem muito consumo do óleo bruto mesmo para calefação. Então, pasmem, não renováveis, quando a gente coloca gás natural, coloca carvão e coloca petróleo, 87% de toda energia que é consumida é não renovável. É muita coisa. É muita coisa mesmo. É. Bom, Nélio, já que nós estávamos aqui fazendo contas, então bora lá, né? Você falou aí sobre 52 anos de reserva de combustível fóssil, que é o que a gente chegou aqui considerando o consumo atual. E também você comentou sobre 87% da energia vem de fontes não renováveis, né? Bom, vamos explicar aqui para a nossa audiência por que tem essa preocupação, né, tão grande em relação a essa transição energética de uma forma mais rápida, mais intensa. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Bom, eu quando era novo, era moleque, eu achei que eu não ia ficar velho nunca. E chegou mais rápido do que eu pensei. Eu estou com 58 anos, então esse tempo eu passei na minha vida e não senti. Então, é rápido, gente. Isso não é nada para os 2000 anos que a gente já viveu aqui depois de Cristo. Então, é muito rápido, não dá para brincar com isso. E outra coisa, o percentual da temperatura do mundo, ele aumenta a cada ano. E cada ponto percentual que aumenta, há uma mudança climática muito forte. Haja vista que a Amazônia está com a maior seca dos últimos 121 anos. Então, é preocupante. Existe geada onde nunca nevou, neva onde nunca nevou. Isso é preocupante. O mundo está sofrendo um pouquinho e tem que se tomar uma atitude agora para que ela tenha um reflexo daqui a 20, 30, 40 anos que sai. Então, não é esperar acabar para depois tomar uma atitude. O Brasil, ele está à frente do mundo todo. O Brasil é um exemplo, se você for olhar, onde a gente olha, são obras em energia limpa. O Brasil é a energia mais limpa do mundo. O Brasil pode ser, só depende dele, ser o celeiro do hidrogênio para o mundo, um dos, né? A gente tem estrutura para isso, agora tem que aproveitar e como é que se diz, surfar a onda nesse momento. Não pode deixar o cavalo encilhado passar mais uma vez no Brasil. É verdade, Nélio. Você estava falando dessa questão ambiental, realmente como que, vou colocar assim, né? Como é que a natureza está, né? Cobrando a conta. De uns tempos para cá revoltada, né? Porque vamos falar só do Brasil aqui, você falou, no Amazonas a gente está com uma seca terrível como não aconteceu nos últimos 100 anos, né? Em contrapartida, no mesmo país a gente tem lá Santa Catarina, que muitos lugares está debaixo d'água. Então, quer dizer, um extremo, né? Então, realmente, o mundo inteiro precisa ter essa preocupação e criar ações realmente para minimizar esses impactos da natureza. E já que nós estamos falando de estimativas, estatística e tal, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre
a OPEP, né? A gente percebe que a OPEP ela fez uma estimativa para 2045, né? Então, me fala um pouco sobre isso. A OPEP, ela solta um relatório anual, e eu tenho acompanhado nos últimos 3 anos, eu vi o primeiro, achei legal. Ela tem revisado esses números sempre, mas só para ter uma ideia, o petróleo ele vai subir ainda 1% de hoje até 2045 em termos de consumo. Em compensação, carvão vai cair 1,5%. Então, já é uma descarbonização, entre aspas, porque entre o petróleo e o carvão é muito mais poluente, muito mais agressivo. Então, já melhora. O gás, ele cresce 1%, então já aumenta, que é menor. Nuclear, a Europa está entrando muito forte, está reativando as usinas nucleares, vai aumentar 2% até 2045 em termos de consumo. A hidráulica de águas vai subir 1,3%, biomassa, que vai crescer bem, 1,2%, mas as outras renováveis, aí entra hidrogênio, entra eletrificação, entra um monte de outras modalidades, essa cresce quase 8%. Então, é o início da virada de chave que está se mostrando daqui a 20 anos na frente, 22 anos. Mas nada impede, eu digo assim, vai deixar de consumir petróleo? Não. Senão, o petróleo estava perdendo força, estava caindo como está caindo o carvão, e não é essa a previsão que tem nesse anuário da OPEP. Boa. Nélio, beleza, mas com base nessas informações que você acabou de explicar aqui pra gente, por que o consumo de petróleo ele ainda continuará aumentando? É uma boa pergunta, porque a população mundial ela vai crescer na ordem de 1,6 bilhões de pessoas. Então, hoje a gente está com 8 bilhões, isso vai para 9,6 bilhões de pessoas até 2045. Isso vai exigir um consumo de energia maior na ordem de 23%. E essa população precisa ter energia para calefação, para movimentar suas máquinas, seus veículos, sua iluminação. Então, é isso. É um crescimento populacional que não para, mais notadamente no continente asiático. Tá? A gente está falando aí de Índia e de China crescendo muito mais. Então, vai ter uma desproporção mundial em termos de crescimento mais do que a gente tem hoje, porque na África o crescimento vai ser, mas não tão grande, nas Américas fica meio que estagnado, a Europa a tendência é diminuir e cresce muito na Ásia, e a população vai ficar um lado do mundo mais descompensado com tanta gente. Nélio, você comentou aqui sobre o percentual de outras fontes de energia, né, renováveis, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, né, entra um pouco mais nesse assunto para a gente. O mundo ele pegou essa coisa do renovável, e as companhias de prospecção de petróleo, a perfuração de petróleo, começaram a não investir muito nisso e procurar outras fontes renováveis. Só que essas fontes renováveis, elas são tão caras, elas são tão ainda iniciantes, que não justifica manter o tamanho dessas corporações. Então, termina que as empresas estavam entrando em prejuízos sérios e que forçaram a elas a repensarem como entrar nessas fontes renováveis nesse momento agora. Elas não estão mais abandonando o petróleo, como no passado elas até relataram: nós não vamos mais trabalhar com petróleo, vamos trabalhar só com fontes renováveis, mas não rentabiliza o tamanho das corporações. Então, eles estão fazendo meio que o meio termo. Existiam diretorias e presidências só para renováveis, agora eles estão repensando, algumas companhias comprando, fazendo aquisições de outras petroleiras aí a nível internacional. A própria Petrobras no Brasil, agora com a descoberta, né, a descoberta não, já foi descoberto já faz algum tempo, do pré-sal
que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, né? Essa área já foram liberadas algumas licenças ambientais para começar a prospecção de fato. Então, assim, as companhias petroleiras estão descobrindo petróleo, estão investindo pesado nisso para ter sobrevivência. Vão investir em renováveis, sim, mas não abandonar o petróleo e se dedicar 100% aos renováveis, porque isso não rentabiliza a corporação. Basicamente, é isso nesse momento que o mundo passa. Nélio, com todo esse crescimento que você, né, acabou de explicar aqui para gente, eu imagino que a gente vai precisar aí de demandar um investimento significativo, né, para que a gente consiga atender essa demanda, né, não só das empresas, mas de governo, enfim, né, de outras frentes. O que você poderia falar para a gente em relação a esse ponto de investimento? Muito legal. Pegando só um pouquinho aqui, que a Petrobras vai ter que investir alguns milhões de reais nessa novo pré-sal descoberto aqui, nessa margem equatorial que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. A nível mundial, isso está acontecendo muito. Você vê que a Venezuela liberou agora, já está liberada para fazer alguns investimentos, os Estados Unidos vão fazer investimentos lá. Tem petroleiras nos Estados Unidos que adquiriram outras para fazer o investimento, para crescer mais. Então, estima-se que de hoje até 2045, o investimento vai ser na ordem de 14 trilhões de dólares só em upstream, midstream e downstream em todo esse planeta. Então, tem muita grana para ser investido, muito petróleo ainda para ser extraído, e tenha certeza que não se acaba tão cedo e vamos consumir petróleo ainda durante um bom tempo. Ufa, eu fiquei aliviada agora com essa resposta, viu, Nélio? Então, já que nós começamos esse episódio, né, fazendo a pergunta: o petróleo do mundo vai acabar? Então, a gente está encerrando aqui o nosso podcast. Assim, podemos ficar tranquilo, temos um tempo aí de reserva, né? O que você pode deixar agora de consideração final aqui para o nosso revendedor e nossa revendedora? Eu gosto muito de frase, e tem uma frase que quem sofre por antecipação sofre duas vezes. Então, fica tranquilo que tudo na sua hora. E outra, pensa nas novidades que tem, não perca a oportunidade, toda a vantagem que você puder oferir. Por exemplo, se tem como colocar o elétrico, existem algumas montadoras que estão se preocupando em entrar em alguns mercados. Aproveita, elas estão gastando, estão investindo nisso aí. Tem algumas companhias distribuidoras, como a Ali, vem com inovação, vem com um produto mais tecnológico, vai lá e abarca, pega esse produto para você e sai na frente na sua cidade com um produto novo. Então, aproveita as oportunidades e faz com que entenda que esse mercado não se acaba tão cedo, tem muito petróleo para correr nos motores de carros, aí tem muito combustível, e você tem que olhar para frente e viver o presente. Então, viva hoje, faça bem feito hoje, faça o simples bem feito, cuide da sua estação, veja como é que está o atendimento do seu cliente, faça com que ele volte satisfeito, que você tenha essa sensação do dever cumprido na pista. Então, a gente tem um projeto que a gente chama de ASBV, Água, Sabão e Boa Vontade resolve 80% dos problemas. Então, cuida da tua estação, se renova e vamos viver, que tem muito mercado pela frente aí. E conta comigo, cara, estou à sua disposição sempre. É isso aí, Nélio. Obrigada pela sua participação. E eu aproveito, né, a sua fala para reforçar para os nossos revendedores Ali que nós temos um produto de transição energética, que é a linha Energy. Então, daqui para frente, Energy. Nélio, obrigada mais uma vez. É sempre bom bater um papo com você, né? Você sempre traz aí o contexto de tudo que está acontecendo aí no mercado. Você acompanha isso de perto. E muito obrigada aí mais uma vez por compartilhar aí a sua expertise, seus conhecimentos, né? E o que está acontecendo aí no mundo e aqui no Brasil e que impacta aí no nosso dia a dia. E gostei muito desse conteúdo, estamos tranquilos, vamos ter reserva aí para um bom tempo. E mais uma vez, obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, até a próxima. Me chama que eu estou aqui. Beleza, Nélio, obrigada. Então, pessoal,
Gostaria de agradecer você pela audiência. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.